E então, bora começar o vídeo, gente. No vídeo de hoje era pra ser uma que fala com vocês, porém eu queria muito vir dar toda a atenção aqui pra vocês. Hoje meio que eu tô sem tempo, de fato, não porque, ai meu Deus, tá corrida, alguma coisa assim, não. Porque assim, o tempo que eu tenho é curto pra eu poder conseguir editar uns vídeos que eu pretendo postar aqui no canal. Então eu preciso gravar esse pra eu poder sentar e conseguir editar assim, tudinho pra vocês. Se estiver fazendo barulho, gente, é o barulho da cadeira que eu tô sentada. Hoje, quando esse vídeo for postado, eu já vou ter dado a informação lá no meu Instagram. Que é o que, gente? Eu oficialmente, até o momento, encerrei as minhas atividades como maquiadora. Oficialmente, né? Eu já havia dado um tempo e tudo. E aí eu decidi encerrar minha carreira. Eu acho, né, que eu decidi encerrar, pelo menos como maquiadora profissional e maquiar outras pessoas. Eu vou continuar fazendo tutoriais de automaquiagem porque é algo que eu amo muito. Mas foi uma decisão difícil e eu vou explicar o porquê. Quando eu tava escrevendo o texto do qual eu queria falar, eu gosto muito de maquiagem, eu gosto mesmo, de verdade. Realmente eu gosto muito da automaquiagem, eu sei que a maquiagem, ela consegue te dar uma autoestima assim incrível. O poder da maquiagem, de você às vezes estar ali com um melasma no rosto e você tampar aquele melasma. Então assim, a sua autoestima, ela dá um glow up assim, do nada. Então, do nada não, né? Com o poder da maquiagem. Então a maquiagem, ela sempre vai ter um lugar, um carinho especial dentro do meu coração, porque eu gosto muito. Porém, eu venho toda a minha trajetória. Eu comecei em 2018, assim quando eu criei o canal. E aí, eu criei o canal justamente porque eu queria ensinar algo pra alguém. E a maquiagem, como é algo que eu gostava, eu queria falar sobre alguma coisa, uniu-se muito bem aqui no canal. Então assim, vocês sempre vão ver maquiagem por aqui, tá, gente? Não se preocupe, a gente sempre vai ter um tutorial ou outro por aqui, às vezes não se arrume comigo. Então, uniu-se muito bem. E aí eu pensando, gente... eu nunca me dediquei o quão eu gostaria de me dedicar, ou porque eu não achava necessário, ou simplesmente porque talvez não era o meu foco. E é complicado a gente entender isso, porque eu demorei muito pra poder entender, porque desde o meu primeiro curso que eu fiz de maquiagem, óbvio, eu queria muito maquiar, eu tava super empolgada, eu queria muito maquiar as pessoas, mas eu tinha muito medo, que é normal. É muito normal a gente ter medo quando a gente tá começando algo novo. Então eu tinha medo da cliente não gostar. Esse pano vermelho aqui, gente, nossa, que bagunça. Eu tinha medo da cliente não gostar, eu tinha medo de ficar o delineado torto, e isso e aquilo outro. E aí eu vi as outras maquiadoras, pra você que não sabe, aqui em Goiânia é muito forte de maquiagem profissional. Aqui tem muita maquiadora top, maravilhosamente maravilhosa. E inclusive tem uma das maquiadoras mais marqueteiras do Brasil, que ela é aqui de Goiânia. Vou continuar amando o trabalho dela, porque assim, eu sou apaixonada na pessoa que ela é em si, sabe? Do que ela faz e tudo. Então, o que acontece? Eu criei o canal de YouTube com o intuito de crescer no Instagram. Mal sabia eu que era muito difícil crescer aqui no YouTube. Então associava-se as duas coisas. Então eu postava, inclusive esse Instagram que eu tô hoje é um Instagram novo. Não é meu Instagram antigo, que quando eu comecei o YouTube eu tinha um Instagram. Ele tá arquivado, esse Instagram, ele tá desativado por conta das coisas que eu tenho lá e eu gosto muito. Então eu desativei ele, mas tá lá guardadinho, caso eu queira entrar, né, um dia pra poder pegar os meus vídeos e tudo. E eu sou muito assim, gosto muito de rever, né, todo o início, toda a minha trajetória tá lá nesse outro Instagram. Então, eu não vou excluir, mas eu simplesmente desativei porque eu não me sentia mais confortável em postar lá. E o que eu quero te dizer? Quando eu comecei na maquiagem, eu foquei, né, queria assim atender com muito medo, com tudo isso. E aí, o que acontece? Esse medo que eu tinha de maquiar as pessoas me fazia com que eu cobrasse meio que barato pelo valor da minha maquiagem. E como eu nunca, digamos, precisei da maquiagem, eu trabalhava fora, né? Quando eu comecei a maquiar, eu trabalhava fora. Então, assim, não era minha fonte, não era minha única opção de renda. Eu cobrava barato, às vezes não me valorizava, não comprava produtos legais para os clientes. Então, assim, eu sempre, toda vez que eu ia comprar maquiagem, eu pensava em mim, eu pensava no canal e depois vinha as clientes, sabe? Então, e muito tempo depois que eu comecei a separar meus produtos, varia, dos produtos das maquiagens profissionais das clientes.
lentes, os pincéis, então eu demorei muito pra poder investir. E aí, raciocinando tudo isso, eu entendi que o que na verdade eu queria era simplesmente trabalhar com a internet, né? E a maquiagem era um meio de eu postar meus conteúdos. Eu acho que eu já falei aqui sobre isso. Era um meio de eu postar meus conteúdos, sendo blogueirinha, digamos assim, mas com o intuito ali no subconsciente das pessoas falar, não, ela posta porque ela é maquiadora, entende? Era tipo isso. E eu nunca assumi isso pra mim, porque toda vez que se falava assim, Maria, você precisa decidir se você quer usar o seu perfil profissional ou o seu perfil pessoal, e o que você vai fazer com tudo isso? Eu ficava muito abatida. E tanto é que nessa vez, quando eu fui fazer essa transição minha, eu desativei sem pensar. Eu falei, não vai existir mais a Maria blogueira, eu simplesmente vou ser a Maria profissional. E eu desativei e foi assim como se tivesse tirado uma ferida assim de mim. Parece que tava pesando aquele Instagram pra mim. E aí eu mudei, pra gente ter uma linha aqui de raciocínio, eu fechei esse Instagram. Fiquei com o meu Instagram profissional, que eu tinha pouquíssimos seguidores, eu acho que eu tinha uns 600 seguidores na época. E aí eu dei continuidade fazendo meu trabalho como lash design. Pouco tempo depois eu fui numa palestra em São Paulo de um rapaz da Sorcil, o dono da Sorcil, o ex-dono, né, ele vendeu. E ele mexeu muito comigo, eu já falei aqui sobre isso. Ele mexeu muito comigo e ele falou simplesmente o seguinte, a frase que ele deixou pra mim e tipo, bugou minha mente de uma tal maneira. O nome dele é Thiago, que o Thiago nem sabe, tá? Ele é homossexual, tá, gente? Então, e aí ele mexeu assim comigo, ele falou assim, ele é um empresário, bem sucedido, um menino novo, ele tem apenas, hoje ele deve ter 24, né, que ano passado ele tinha 23, não sei se ele fez aniversário ainda. E aí ele falou que nem todo mundo na vida nasce pra dar sucesso. Enfim, simplesmente ele jogou isso. Porque o que ele tava falando? Ele tava falando assim, que tem gente que vai ter e tem gente que não vai ter. Igual ele é um empresário bem sucedido aos 23 anos. E tem gente que vai demorar a vida inteira pra ter o que ele tem com 23 anos. Então assim, bem pesado. E eu fiquei imaginando assim, cara, eu nunca vou ter sucesso. Foi exatamente essa frase que passou na minha cabeça. Eu não vou ter sucesso. E eu fiquei assim, muito chocada com isso. Aí, assim que a gente voltou, que eu voltei pra Goiânia, eu fiquei muito tempo com isso na minha cabeça, muito tempo mesmo. E aí as meninas falam, eu gosto, né, dessa questão de rede social, eu sempre pesquisei sobre Instagram, sobre as coisas, sobre edição de vídeo, o que tá bombando, o que não tá, justamente porque eu gostava muito pra mim. E aí, como eu não tava mais postando nada relacionado a mim, era mais empresa mesmo, não tava me fazendo falta nem nada. Aí as meninas falam, Maria, você gosta disso, por que você não investe? E eu comecei como social media, tentei um vídeo aqui em junho, eu acho, falando sobre isso. E não deu muito certo, e explico o porquê aqui neste vídeo. Eu via que eu tava fazendo algo para as pessoas que eu gostaria muito de fazer pra mim. E eu não estava fazendo. Então, de novo, eu estava me perdendo naquilo que eu sempre quis, que era trabalhar com a internet, ser blogueira. Ser blogueira, gente, é simplesmente este o meu sonho. E aí eu me vi e veio um start assim na minha mente, falou, eu não vou fazer, porque se eu tô tendo tempo de criar algo pro outro, por que eu não vou criar algo pra mim? Então, eu falei, não, eu vou criar algo pra mim, vou voltar. E aí veio os conteúdos fitness, né, eu me olhei, foi tudo assim, tipo assim, foi uma questão de um mês, essa questão de social media, mas eu ainda continuei mantendo, porque lá onde eu trabalho, na Catiúcia, ela pagava pra eu poder fazer algumas coisas pra ela, então eu continuei, mantive normal, porém eu não postei mais nada sobre social media. E aí, depois disso eu comecei o meu estilo de vida saudável, meu lifestyle saudável, fitness, maromba. E aí voltou-se aquela vontade de fazer, gente, voltou-se não, né? Ela tava aqui assim dormindo, aí eu acordei ela, despertei ela e falei, gente, é isso que eu quero, eu gosto de postar. Apesar de eu ser uma pessoa muito tímida no presencial, quem me conhece aí sabe, eu gosto de postar, eu gosto de interagir com as pessoas no Instagram, eu gosto de postar meus conteúdos, eu gosto de gravar conteúdo que é importante, guarda esse detalhe, eu gosto muito de gravar. Então por isso que a gente não vai acabar totalmente com a maquiagem aqui, porque eu realmente gosto disso, eu gosto de fazer isso, eu gosto de falar, eu gosto de ensinar algo pra alguém. E aí veio ali a paixão, ressuscitou-se aquela paixão que eu tinha lá em 2018, que eu havia me prendido por conta da maquiagem. E aí ela ressurgiu. E aí, recentemente,
Eu abri um grupo, tem um vídeo aqui, gente, que fala sobre o meu processo de emagrecimento. Eu emagreci 10 quilos e eu me encontrei nesse lifestyle diferente. E ele simplesmente tem tudo que eu gosto, gente. Ele tem comida, eu posso fazer vídeos de receita. Ele tem o que, gente? Cabelo, penteados para correr, para fazer qualquer coisa, para o seu lifestyle saudável. E ele tem maquiagem, que eu posso entrar, looks. Então, assim, tudo que engloba o mundo fitness é um mundo do qual eu gosto de viver, que tem tudo a ver, que é moda, beleza, tudo isso tem a ver. Eu falei, gente, eu encaixei, eu achei, é esse o nicho que eu quero, né? Eu sei que tá numa era muito lifestyle aí, fitness e tudo, só que, tipo, é uma era que ela já existia. Porque a corrida, eu corro, né? A corrida, ela tem há muito tempo, gente. Eu lembro que quando eu trabalhava no plano, tinha uma moça que trabalhava lá e ela já corria com o esposo dela. Só que aí ela dá um boom, assim, do nada, né? Por isso que as coisas estão tudo caro e tal. Todo mundo tá correndo. Mas ela já existe há muito tempo. Então, o que é que eu pensei? Isso vai existir pra muito mais tempo, né? E assim, a maquiagem também, obviamente, tá, gente? Eu acho que da área da beleza, que é uma área que eu trabalho, a maquiagem é uma das últimas áreas que, tipo, não vai... Ai, não vai ter. Vai ter, gente, porque sempre vai ter gente casando, sempre vai ter alguém pra arrumar, pra ir pra uma festa e tudo. Então eu acho, assim, extensão de cílios, alongamento de unha, eu acho que isso tem prazo de validade. Inclusive eu quero até fazer um vídeo, porque eu sou lash design, e eu acredito fielmente que sim, a gente tem um prazo de validade, provavelmente ele não passa desse ano, tá? Então, gente, é isso, este é o ano que eu tenho pra poder fazer as coisas que eu quero. E aí, quem lembra de um vídeo aqui anterior, eu falei, eu vou focar no canal nesses 3 primeiros meses do ano e ver o que vai dar. Peraí que meu telefone tá tocando. Operadoras. E aí, eu até me perdi. Aí eu falei que eu tenho esse período pra poder focar. Comprei um curso sobre o GC, que é algo um mercado novo que tá surgindo aí de influenciadores, de vídeos de pessoas normais fazendo conteúdo e tudo. Confesso pra vocês que até hoje tem 5 meses que eu comprei. Tem 5 meses que eu comprei, eu tava vendo se meu telefone tava tocando, que eu comprei e eu ainda não me dediquei 1000% nele quanto eu gostaria, sabe? Então, assim, agora, esse primeiro trimestre do ano, eu foquei em criar essas coisas. E eu quero agora focar nesses outros 3 primeiros... Nos 3 não, né, que já foi. Pelo menos de agora até junho, nessa criação também de UGC. Pra ver se eu consigo dinheiro, né? E inclusive também monetizar aqui o YouTube, que eu acredito que é uma rede assim, que não vai morrer tão cedo. Gente, vocês conhecem o YouTube quanto tempo? Ele tá aqui, ele vai existir, ele vai estar aqui com a gente, ele vai estar monetizando. E todo mundo que eu conheço, que por algum motivo começou lá nas outras redes sociais, bombaram lá, criaram um canal no YouTube. Se fosse uma rede, um local que não ia ter mais vida, o YouTube, as pessoas de hoje, tipo, que bombou ano passado, não estaria no YouTube, né? Como uma fonte de renda. Inclusive, eu acompanho uma blogueira que ela tá querendo fortemente gravar conteúdo, ela está gravando pra cá, porque aí eu fiquei pensando, por quê? Se ela já tem vários seguidores lá nas outras redes, porque lá, pelo menos não no Instagram, você não consegue monetizar. Você não consegue ganhar dinheiro com o conteúdo, você ganha patrocinadores, ganha visibilidade, ganha recebidos, né? Mas o YouTube e o TikTok é umas plataformas que podem te pagar, te pagam pelo seu conteúdo em si, né? Pelas visualizações. Então, não aqui, né? Aqui é pelo anúncio, eu sei disso, gente. Então, assim, eu queria só que vocês entendessem esse turbilhão de coisa que tá acontecendo. Eu simplesmente assumi pra mim mesma que o que eu queria era exatamente isso. É o que eu sempre quis. E assim, eu vou fazer 30 anos, gente. 30 anos. Não sei se tem alguém assim que explodiu na internet aos 30 anos. Mas já conversei com Deus, né, para as coisas darem certo. E então, é isso. Agora a Maria que vocês conhecem, Maria Maquiadora na versão Maria Fitness. Inclusive eu queria muito mudar o meu arroba. Porque a Maria Prachedes, ela surgiu da Maria Make, né, da Prachedes Make. Ela veio lá primeiro do make-up. E aí eu queria dar uma, entendeu? Uma negociada assim, um 360. É isso? Pra poder mudar de fato o conteúdo, né? Mas eu queria explicar isso aqui pra vocês entenderem a linha de raciocínio que acontece na vida da Maria. Então, assim, um tempo atrás não, gente, eu já havia comentado isso aqui com vocês.
E aí eu soube, eu já sabia, né? Tanto é que eu fui pro evento de maquiagem ano passado, já sabendo que não era algo que eu queria. Eu fui porque tava pago e não tinha como reembolsar. E assim, eu aproveitei cada momento, inclusive, que é dessa maquiadora, que eu amo o conteúdo dela, amo, assim. Se tivesse um pouco mais em conta, eu iria novamente pela experiência do evento dela. Eu gosto muito mesmo, assim, desse mundo de marketing, de negócio. Eu acho, assim, ela incrível, eu sou uma super fã dela, vou continuar sendo. E então é isso, tá, gente? Queria falar aqui um bate-papo com vocês. Eu acho que se eu fizesse um aqui e fala ia ficar muito mais comprido esse vídeo. Eu sei que tem gente que não gosta de ver muita coisa assim, talvez você não me conheça, mas este é um conteúdo que eu gostaria de trazer, me explicar pra vocês o que tá acontecendo na vida da Maria. Então é isso, a Maria maquiadora, que ela começou lá em 2018, ela assumiu pra si mesma que o que ela quer é realmente trabalhar, blogueirar na internet. E é isso que ela quer fazer, ela quer influenciar pessoas. Então, só voltando aqui um negócio que eu deixei em aberto, eu fiz um desafio lá no meu Instagram e eu vou fazer ele novamente dia 12 de maio, vai iniciar. E dia 5, se eu não me engano, vai abrir as inscrições para o nosso próximo desafio. Então, e aí veio mais esse encaixe desse desafio também. Eu coloquei no grupo 35 mulheres que gostariam de emagrecer, algumas me conheciam, outras não. Então eu falei, gente, é isso, né? A gente tem que influenciar pessoas pro lado positivo. Então se essas 35 mulheres entrou no grupo, umas me conhecem e outras não, é porque assim, eu tenho um negocinho ali, um feeling pra poder ajudar essas mulheres. Então eu quero gravar mais conteúdo aqui pra vocês. Eu tô gravando muito vídeo de vlog, de rotina, de limpeza e de tudo, porque é o que eu tô conseguindo encaixar na minha rotina, porque além disso aqui, que eu preciso que dê certo, eu tenho o trabalho de lash design. E aí, como eu trabalho lá na clínica, eu não gosto de ficar deixando as meninas assim, sabe? Porque eu poderia muito bem não ir, não fazer as coisas e tal. Não, mas eu gosto de estar lá com elas, porque elas também me apoiam muito. Então, é importante, né, gente? A gente um apoiar a outra e tudo. Então, eu quero gravar, que inclusive peguei aqui um comentário do moça falando sobre os treinos, que eu não posso falar pra vocês, né? Mas eu posso mostrar um pouquinho da minha rotina ali de treinos e de alimentação. Então, com ótimas ideias de conteúdo, agora que a Maria, sabe, colocou pra fora tudo que ela queria ou que ela assumiu, ela tá assim, quero colocar cardápio da semana, porque eu faço marmitas também, quero postar videozinho de marmita pra vocês, quero fazer muitas coisas aqui pra vocês, voltado nesse lifestyle e de alguma forma poder ajudar vocês. E quero falar também um pouquinho do mundo de minimalismo, gente, que eu tô conhecendo e eu já conhecia, né? Inclusive eu acompanho uma moça aqui do YouTube que ela é bem grande nessa questão de minimalismo. E aí eu queria também passar um pouquinho pra vocês sobre isso, porque é muito interessante. Esse tá sendo assim, no dia que eu tô gravando, faz 20 dias assim que eu tô assim, ó, sabe? Murrinhando pra não gastar, porque às vezes a gente gasta com coisa à toa. Então depois eu quero fazer um vídeo e falar também pra vocês sobre isso. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês me acompanhem por aqui. Me acompanhem lá pelo Instagram também, pelo TikTok, pelo Kawaii. Eu também tô postando conteúdo nessas outras redes sociais. E eu espero que vocês gostem muito dessa nova versão, que já é antiga, né, aqui pra vocês, mas que vocês continuem acompanhando. Um beijo e até o próximo vídeo.